Bom, pessoal, nós vamos aqui continuar, então, nessa aula do dia 7 de abril, a aula anterior em que falávamos de ação e falávamos das condições da ação, ok? Ação como direito público subjetivo de se socorrer do Poder Judiciário para uma decisão de um caso concreto, onde se discute o direito material, né? E aí, para que se chegue a uma decisão de mérito, é fundamental que ultrapassem-se os pré-requisitos ou requisitos de admissibilidade, que são as condições da ação, legitimidade de parte e interesse de agir. Hoje, na aula de hoje, nós vamos falar dos elementos da ação, que são os identificadores de uma ação. O que identifica uma ação? Existem formalidades que uma petição inicial tem que obedecer para poder efetivamente chegar e levar ao juiz toda a notícia. Como eu já disse a vocês, o direito o juiz conhece, ele sabe. O que ele não conhece são os fatos que são levados pelas partes. Então, a aula de hoje nós falaremos sobre os elementos da ação. Quais são os elementos da ação? São as partes, a causa de pedir e o pedido. Então, a estrutura da petição inicial, do pedido feito à jurisdição, ele vai da parte, tá certo? Da causa de pedir, ou seja, os fatos e os fundamentos, e o pedido, que é o limitador. Então, nós vamos falar de cada um deles agora. Muito bem. Primeiro elemento, partes. As partes são os envolvidos na demanda, ou seja, aqueles que têm que ter uma relação jurídica entre eles. Lembra-se que nós falamos na última aula sobre condições da ação e legitimidade de parte. Para as partes serem legítimas, entre elas tem que haver uma relação jurídica. Então, agora nós estamos falando do quê? Dos elementos. Dos elementos, as partes fazem parte dos elementos da ação. Então, essa relação jurídica é fundamental. Ou seja, nós temos que ter num processo o autor e o réu. O sujeito ativo, aquele que promove a ação, é o autor, e o sujeito passivo, que é o réu, contra a ação que é movida contra ele. Então, aquele que move a ação e aquele que sofre a ação. Então, nós temos aí os dois polos, ativo e passivo da ação, ok? Como eu já disse a vocês, nós podemos ter uma pluralidade de sujeitos. Eu posso ter numa ação um réu, um autor, eu posso ter vários autores e um réu, eu posso ter um autor e vários réus. Isso independe. O que importa na configuração é que nós temos objetivamente que ter partes que têm uma relação jurídica. Pode ter um autor e 5 réus, essa relação jurídica vai ter que existir do mesmo jeito, tá certo? Então, um autor que tem a relação jurídica por fática ou documental ou de alguma forma com os 5 réus. Ok? Então, nós temos aí a pluralidade de sujeitos quando surge a figura do litisconsórcio. O litisconsórcio significa o quê? Pessoas, se você pegar a palavra litisconsórcio, litis é lide, consórcio é associar-se. Então, nós temos associados numa lide. Então, são pessoas que estão do mesmo lado de uma ação, formam um litisconsórcio. E aí, mais para frente, vocês verão que existem vários tipos de litisconsórcio, né? Simples, obrigatório e assim por diante. E vocês vão ver que isso tem consequências entre eles, né? Pode gerar uma responsabilidade solidária, ou seja, todos eles podem responder pelo mesmo objeto ou não, né? Então, existe o litisconsórcio obrigatório, por exemplo, entre marido e mulher, quando se discute bem imóvel de propriedade dos dois. Se existe uma propriedade que pertence ao marido e à mulher, eu não posso mover só ação contra o marido. Eu tenho que mover contra o marido e contra a mulher. Isso é extremamente importante. Então, nós temos as partes, autor e réu, tá certo? Que participam da ação, mas quando eu tenho mais de um autor ou mais de um réu, eu tenho um litisconsórcio, ok? Que são pessoas que litigam associadas de um mesmo lado. Ok? Eu posso ter vários autores e vários réus, eu vou ter um litisconsórcio ativo e um litisconsórcio passivo. Ok? Deu para entender? Muito bem. Então, essa é o primeiro elemento da ação. O segundo é a causa de pedir. A causa de pedir, ela é formada
pelos fatos e pelos fundamentos da ação, ok? Os fatos, como eu já disse a vocês, são todos aqueles fatos, os objetivos trazidos pela parte dentro do processo. Isso significa o quê? Que o juiz não conhece exatamente isso que o juiz não conhece. Então, a parte vai narrar a ele os fatos que aconteceram e que levaram à propositura da ação, ok? E os fundamentos jurídicos são o embasamento legal para a propositura da ação. Mas os fundamentos jurídicos nem sempre são obrigatoriamente acertados pela parte. Por quê? Porque o direito faz parte do juiz, o juiz conhece o direito. Às vezes a parte, ela captura equivocadamente aqueles fatos, né? E se ela captura equivocadamente, o que acontece? Ela teria algum tipo de problema, mas para o juiz, o que importa é o fato e não o fundamento jurídico. Se a parte colocou o fundamento jurídico equivocado, o juiz conserta e está resolvido. Não é por isso que a ação vai perder o seu objeto, né? Então, nós temos aí, quando a gente faz um pedido na ação, né, a causa de pedir, então ela tem a causa de pedir, que se constitui nos fatos e nos fundamentos. E aí nós temos a causa de pedir próxima e a causa de pedir remota, ok? Então, como é que nós funcionamos assim? A causa de pedir próxima é composta pelos fundamentos jurídicos, ou seja, o direito agora, como é que ele trata aqueles fatos. Então, a causa de pedir próxima, ou seja, mais perto da propositura da ação, é a qualificação jurídica. E a remota são os fatos que aconteceram lá atrás. Então, nós temos, na causa de pedir, ela se divide em causa de pedir próxima e remota. A próxima são os fundamentos jurídicos. E a causa de pedir remota são os fatos, justamente aquilo que se traz para o juiz, para que ele conheça, para que ele conheça a ação. Ok? Então, isso é extremamente importante, tá? Muito bem. Então, a causa de pedir remota, então são os fatos constitutivos do direito da parte, né? Ela tem essa possibilidade de trazer tudo isso para o processo, né? E dentro da causa de pedir, nós temos as ações fundadas, por exemplo, em direitos pessoais. Nós temos obrigatoriamente a citação da causa remota, né? Então, todas as causas que envolvem uma matéria somente de direito, por exemplo, essa matéria ela vai trazer única e exclusivamente o fato oriundo do imposto, por exemplo, de uma ação tributária, de uma ação fiscal, né? E aí nós temos um fato remoto muito próximo da causa momentânea, né? Então isso é extremamente interessante. E nas causas pessoais, não, nas causas pessoais é aquilo que aconteceu, que vem remontando ao tempo ao longo dessas datas que passaram, ou seja, o tempo todo em que esses fatos ocorreram, né? E então nós temos as partes, a causa de pedir e agora o pedido, né? É o terceiro elemento. Então, partes, causa de pedir, pedido. Partes, autor e réu, polo ativo, polo passivo e litisconsórcio. Causa de pedir, fatos e fundamentos, causa próxima e remota. E agora o pedido, né? O que é o pedido? O pedido é o objeto da ação. Então, a pergunta é, o que é que eu quero com essa ação? Essa é a resposta do pedido. Eu quero uma indenização, eu quero uma reparação por danos morais e materiais, né? Então, são fatores que são extremamente importantes para que a gente possa levar em frente uma ação, né? Então, nós temos que ter as condições da ação lá atrás para ter uma admissibilidade do mérito, uma decisão de mérito. E nós temos também outra hipótese, que são os elementos da ação, que são a configuração daquilo que é levado ao juiz e a forma com que o juiz recebe tudo aquilo, né? E o pedido também. E o pedido é um limitador da sentença. Eu já falei isso para vocês e desenhei lá aquele quadradinho em que o pedido tem que estar ali dentro, né? Então,
Então, o juiz está adstrito ao pedido que está sendo feito ali, né? E aí nós temos, dentro do pedido, todos os desdobramentos. Então, nós temos a procedência da ação quando o pedido é totalmente acolhido. Nós temos a improcedência quando o pedido é desacolhido na ação. E nós temos o pedido parcialmente procedente quando o juiz acolhe parte do pedido. E eu já disse a vocês e repito, o foco do Código de Processo é o autor da ação. Então, a ação é procedente quando o autor ganha integralmente. Ela é improcedente quando o autor perde integralmente. Ou parcialmente procedente quando o autor ganha parte da ação. Essa parte pode ser de 1% a 99%. Ela é parcial do mesmo jeito. Tá ok? Então, isso é fundamental que a gente entenda esse tipo de situação. E o pedido, como é que ele é dividido? Ele é dividido em pedido imediato e pedido mediato, né? O pedido imediato que eu faço, qual é? É a procedência da ação. Quando o autor pede, ele imediatamente é o pedido mais próximo que ele tem que fazer. É a procedência da ação, né? E o pedido mediato é a utilidade pretendida pela ação. Então é assim, eu peço para ser julgada a procedente ação para que me seja dado uma indenização de tanto, por exemplo, né? Em razão de um acidente, para que me seja dada uma indenização por danos materiais de tanto, morais de tanto. Então, eu peço, primeiro, a procedência da ação, ok? Para que me seja concedido alguma coisa. Então, imediatamente, o pedido mais perto, mais imediato, é de que seja julgada procedente. Para quê? Aí o pedido imediato, para que me seja concedida tal, ok? E aí, então, nós temos esse pedido que ele é, na verdade, imutável. Quando ele faz o pedido e esse pedido, a outra parte é citada, ou seja, integra o polo passivo da ação, o que acontece? Ele deixa de fazer parte, ele se torna destacado a esse pedido para que o juiz o observe, tá certo? Diretamente. Então, ele vai se ater a isso. E ele é modificável quando a outra parte é citada. Esse pedido pode ser modificado até a outra parte tomar ciência da ação. Ok? Pode ser acrescido, pode ser modificado. No momento em que o réu é citado, acabou. Acabou. Aí a ação vai seguir com aquele pedido até o final. A não ser que o réu concorde com a mudança do pedido. Aí o autor vai ter que falar, eu quero alterar o meu pedido, aumentar, diminuir, modificar, mas o réu aí, se há citado, tem que concordar, dizer, não, eu estou de acordo com isso. E aí, então, a gente vai modificar e fazer conforme as partes decidirem. Na verdade, esse pedido é imodificável, como a gente vai ver, ok? Então, em tese, é isso que acontece, né? Então, o que nós vimos na aula de hoje, e eu depois vou fazer uma sequência total. Na aula de hoje, nós vimos os elementos da ação, que são as partes que constituem uma demanda, uma ação. A petição inicial é o início de uma ação, que é distribuída ao juízo, feita por um advogado que tem capacidade postulatória. Muito bem. Ele tem que colocar na ação as partes, o autor e o réu, a devida qualificação de todos eles, tá certo? E esse autor e réu tem que ter entre eles uma relação jurídica. Como é que o juiz vai verificar a existência da relação jurídica? Pela causa de pedir, ou pelos fatos e fundamentos apresentados. Quando a parte narrar o que aconteceu, o juiz vai ler e vai dizer, não, entre essas partes existiu uma relação jurídica. Que relação jurídica é essa? É contratual, é fática, é baseada no quê? Num contrato, é baseada num acidente de carro, é baseada numa ação de impostos e tributos, que eu sou comerciante, pago para o Estado e o fisco está me cobrando alguma coisa indevida. E aí eu narro esses fatos para o juiz e dou a ele os fundamentos jurídicos e digo para ele aonde esse meu pedido está enquadrado na lei.
E volto a repetir, se eu não enquadrar corretamente, o juiz vai enquadrar. O importante para ele é muito mais os fatos do que os fundamentos. E, por fim, o pedido, que é aquele, é o limitador da ação do juiz, ok? Essa limitação vem na medida em que o juiz vai se ater àquilo que foi pedido. Ele não pode ficar nem fora, nem decidir diferentemente do que foi pedido. Ele está adstrito àquilo, sob pena da decisão dele ser nula. E a parte, então, vai fazer o pedido final, dizendo que quer a procedência da ação, para que o juiz julgue a ação da forma que ele está querendo e acolha o pedido imediato dele, que é a consequência da procedência. Então, eu julgo procedente para condenar, apagar, para decretar o divórcio, para determinar os dias de visita, para determinar o pagamento de alimentos. E aí, então, ele julga procedente para isso. E aí o juiz vai, então, ver, de acordo com as provas que estiverem no processo, vejam bem, tudo isso, quando o juiz analisa o pedido, ele analisa o processo como um todo, como um conjunto. Esse conjunto qual é? É o conjunto probatório. Os documentos, tudo aquilo que for juntado no processo, as testemunhas que forem ouvidas durante o processo, eventual perícia que tenha no processo. Então, esse conjunto probatório vai instruir e vai convencer o juiz. Lembra-se daquele princípio do livre convencimento do juiz? É exatamente isso aí, que vai levar o convencimento livre do juiz para ele poder dizer, olha, eu estou convencido que o autor está certo, portanto a ação é improcedente, que estou convencido que o autor não conseguiu provar aquilo que alegou é improcedente, ou ele provou parte daquilo que ele alegou e a ação é parcialmente procedente. Ok, pessoal? Então, nós temos aí a ação, agora fazendo um resumo geral, nós temos a ação, que é o direito público subjetivo de se socorrer do judiciário para evitar uma lesão no direito, sempre num caso concreto, e aí o juiz vai analisar tudo isso para quê? Para uma decisão de mérito, e ele só vai chegar na decisão de mérito se tiverem presentes as condições da ação, legitimidade de partes e interesse de agir, ok? Então ele vai passar, ver se as partes são legítimas, entre elas existe uma relação, se ele se valeu do binômio necessidade e adequação, ele utilizou do judiciário porque precisava e usou a medida adequada, e depois ele vai analisar os elementos da ação, que são, na verdade, a petição inicial, olhando se ali estão autor e réu, sozinhos ou em litisconsórcio, né? Devidamente qualificados, com o nome da ação, e depois a causa de pedir, que são os fatos e os fundamentos da ação, que são exatamente aquilo que o juiz não sabe, os fatos e os fundamentos jurídicos. E por fim, ele conclui fazendo um pedido, né? E o que é o pedido? É o que ele quer do judiciário. O que eu pretendo que o judiciário faça para mim? O que eu quero que o juiz atenda? Né? Obviamente, volto a repetir, que esse atendimento vai depender de uma análise global do juiz de todos os fatos e provas e fundamentos analisados em conjunto pelo juiz, ok? E aí ele vai julgar procedente, ação, improcedente ou parcialmente procedente, dependendo do que ele apurar no curso do processo, ok? Bom, pessoal, essa aula então completa o tema ações, ação, e aí eu quero um novo trabalho para a próxima semana. Então, nessa semana vocês vão postar para mim um acórdão, que vocês vão procurar também no Tribunal de Justiça de São Paulo, ok? Vão verificar esse acórdão sobre condições da ação ou elementos da ação. Então, vocês entram lá, procuram os acórdãos, jurisprudência, coloca lá, condições da ação, e vai aparecer uma série de acórdãos, aí vocês vão ler alguns e ver aquele que melhor atende a legitimidade de partes e interesse de agir, ok? Para quem escolher condições da ação, foi na última aula. E nessa aula, elementos da ação, hein? Então, terá que ser um acórdão que fale sobre partes, causa de pedir e pedido, ok? Vocês vão fazer exatamente a mesma coisa, pegar o acórdão, fazer um resumo do acórdão, comentar o acórdão, tá certo? E dizer qual é o elemento da ação que está sendo ali discutido. Vocês vão colocar isso no Canvas, isso vai chegar para mim, ok?
para a nossa avaliação continuada, ok? Na próxima aula, então, nós continuaremos falando de classificação das ações. Obrigado e tenham todos um bom dia.